Shalom, shalom. Mais uma live de testemunho. Mais uma tarde nos encontramos aqui na página Mulheres com Espada. Mais uma live de testemunho, minha história, escreveu Jesus. Sejam muito bem-vindos. Compartilha, marca alguém que precisa ser alcançado, precisa ser ministrado. Deus seja louvado nessa tarde. Amém? Minha história escreveu Jesus nessa tarde. Vamos estar recebendo Fernanda Lopes. Vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dela. Deus tem trazido muitas mulheres, né? Onde Deus tem impactado a história delas. Elas têm aceitado de prontidão a estar aqui, testemunhando a história que o nosso Deus tem escrito na vida delas. Isso é muito gratificante. Eu amo ouvir testemunho porque eu sei que Deus faz. Eu creio que você também tem se abastecido e recebido muito da parte do Senhor em todos esses nossos encontros. Vamos orar? A paz Márcia, Fernanda Jataí, Rose, Miriam, Sônia, Mariana, a paz do Senhor, sejam todas bem-vindas. Vamos orar? Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome nessa tarde, mais uma oportunidade o Senhor nos dá para estarmos aqui falando do Senhor, daquilo que o Senhor opera, daquilo que o Senhor realiza. Toda honra, louvor e adoração, tributos pertence ao Senhor. Essa página, esse meio de comunicação que nós estamos aqui nesse momento te pertence. Eu apenas sou uma ferramenta tua, que seja conduzido por ti, que o Senhor tome, Pai, todo o mecanismo, as influências venham ser cortadas, contrária, toda a frequência, tudo aquilo que possa tentar impedir a tua voz, a glória que seja devida ao Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda e nos dá direção nessa tarde. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu já quero iniciar nessa tarde compartilhando uma porção da palavra do Senhor contigo, né? No momento que eu me assentei aqui, o Senhor falava comigo em Levítico, no seu capítulo 26, a partir do seu verso 3, né? Que tem um título que diz assim: bênçãos decorrente da obediência. Tem obediente aqui nessa live? O Senhor pode te encontrar nessa tarde. Escreve aí nos comentários. Levanta a mão, fala amém, sou eu. Você é obediente ao Senhor? Você tem sido obediente ao Senhor? Você tem seguido tudo aquilo que o Senhor tem mandado, falado contigo? Então vamos ler o texto que diz assim, Levítico 26, seu verso 3. Diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes. 4. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo seu fruto. E no 7 e 13. 7 diz assim: perseguirei vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Olha o que o Senhor está falando nessa tarde. E no 13 ele fala assim, ó: eu sou o Senhor, tá em caixa alta, é o Senhor dos exércitos que está falando. Eu, Senhor, o vosso Deus, que vos tirei, sabe da onde? Da terra do Egito, lá da escravidão, para que não fosses mais o quê? Escravos. Quebrei os vossos timões
do vosso jugo e o fiz andar eretos. Olha só, olha o que o Senhor está falando nessa tarde. Você que está aqui nessa live, você que vai assistir essa live posteriormente, o Senhor tá nos orientando, nos dando direção e está tendo também uma condicional nesse texto, porque ele diz: você precisa andar nos estatutos dele, você precisa andar no mandamento dele e você precisa cumprir. Não adianta eu saber o mandamento, não adianta eu saber os princípios, estatutos de Deus e não andar neles e não praticar, não tem validade. Eu preciso andar, eu preciso viver. Eu não posso só falar que eu sirvo a Deus apenas de palavras. Eu preciso praticar, eu preciso dar testemunho daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz na minha vida. Então ele diz: se você andar, se você cumprir, se você viver aí e cumprir, né? Aí ele fala assim: então eu darei as vossas chuvas. Ele vai estar o quê? Molhando a terra. Porque você planta, mas precisa o quê? Molhar a terra. Porque se não molhar a terra, a semente morre. Então ele fala, ó, eu darei o que? As vossas chuvas no tempo certo. Deus rega a terra no tempo certo. E ele dará o que? A sua colheita. Se você tem colheita, porque você está plantando. E Deus está regando a terra. E no seu tempo certo ele vai dar o que? O fruto. E ele ainda diz assim: os teus inimigos que te persegues cairão a espada diante de vós. Então você vai ver teu inimigo caindo. Se você permanecer fiel, se você cumprir a palavra, se você viver no tempo e nas estações de Deus, você vai colher o melhor dessa terra. E no 13 diz assim: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ele te tirou da onde? Do Egito. Ele tirou da escravidão. Ele te tirou do lamaçal do pecado. Aonde você foi? O quê? Escravo. Ele tirou os timões, olha aqui, ó. Ele tirou o peso, ele tirou aquela aparelhagem que tinha sobre você, que você andava encurvado. Você não olhava para frente, você olhava para o chão, você olhava para baixo. Mas ele tirou o peso, ele tirou o jugo, ele tirou a escravidão que estava sobre vós e colocou a gente ereto. Ele colocou a gente posicionado. Ele colocou a gente no lugar e no momento certo, olhando para quem? Para ele, que é o alvo. Então recebe essa porção nessa tarde, iniciando essa live com essa palavra. Eu escrevi aqui no meu caderno: quando eu tenho semente no altar, posso aguardar a colheita. Você tem semente no altar. O altar que eu quero falar com você aqui nessa tarde não é altar construído por homens, não é a plataforma da tua igreja, não é o lugar alto que foi construído lá na sua igreja onde você congrega. O altar que eu estou falando e liberando aqui nessa tarde é o altar espiritual. É aquilo que você apresenta, é aquilo que você levanta para Deus. O que você tem levantado para Deus, qual é a adoração que você tem entregado ao Pai. Se você tem levantado um altar espiritual para Ele, pode aguardar a colheita, porque ela chegará na proporção de 30, 60, 100 por 1, para aqueles que cumprem e para aqueles que obedecem. Tem obedientes aqui nessa live? O Senhor pode te encontrar nessa tarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já vou convidar aqui a Fernanda, que eu já quero ouvi-la. Deus seja louvado. Mas eu precisava liberar essa porção para você estar testemunhando aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Oh, glória! Aleluia! Quero ouvi-la. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, pastora. Meu Deus, que lindo! Quanto tempo! Paz, é um prazer te receber. Fica à vontade, compartilha conosco a tua história,
As pessoas querem te ouvir. Amém? Amém. Aleluia. A paz do Senhor, mais uma vez para todas. Estou aqui glorificando o nome do Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer desde já a pastora por ser ponte, né? Para dar essa oportunidade da gente estar dividindo o nosso testemunho, a nossa história com Jesus. Que através a palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem várias histórias e testemunhos ali que edificam a nossa vida. Mas quando a gente se depara com alguém que teve um encontro, né? Que tem uma história para dividir, impacta vidas, né? E foi para isso que o Senhor nos chamou, para impactar, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? A minha história com Cristo, eu tenho muitos testemunhos, mas aqui é para falar o nosso encontro com Jesus, né? A nossa história com Cristo. Meu nome é Fernanda, né? Sou obreira da Casa do Senhor. Muitas pessoas botam missionária Fernanda, mas eu sou obreira da Casa do Senhor, missionária porque exerce o chamado, né? Exerce o chamado. Mas pela misericórdia eu sou missionária com excelência. Posso dizer que eu sou mesmo. Eu amo a casa de Deus, eu amo, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vê um encontro verdadeiro com Jesus, a gente passa a amar a Ele. Porque eu vim de uma genealogia, de uma família que as pessoas olhavam assim, essa aí, só Deus. As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas profetizavam na minha vida sem saber que estava profetizando. Sabe quando você olha para uma pessoa e diz, essa é só Jesus? Essa sou eu. Só Jesus. A minha família vim de uma família espírita, uma família católica, uma parte era espírita, e eu tinha tudo para seguir esse caminho. Eu tinha tudo para seguir o caminho que a minha família me ensinou. Não vim do berço evangélico, cresci na igreja católica, fiz crisma, fiz primeira comunhão, tudo ali. Minha mãe era toda devota. E por um momento no mundo, eu vindo na madrugada, eu vou começar do meu encontro com Jesus, mas eu vou contar o testemunho, porque tem um momento que a gente tem um encontro e tem um momento que o próprio Jesus se revela. E é assim que eu aprendi, que eu tenho aprendido com o Senhor, assim que foi comigo. Eu vindo na madrugada, né? Porque com um amigo, era 9 horas, na madrugada não, passada a madrugada na rua, e era as 9 horas da manhã. Foi o encontro que meu com Jesus. Jesus, ele não olhou para a possibilidade nem o estado que eu estava. Eu tinha virado uma noite em bebida, em farra, né? Em baladas com os amigos meus. E paramos 9 horas da manhã, já voltando para casa, com aquela história de beber a saideira. E me deparo com um homem cheio de Deus, indo para uma consagração ao Senhor, sabe? Aquele homem bem assembleano. E ele olhou para mim e ele falou, moça, Deus manda te dizer que o teu caminho aí está acabando. E naquela mesma hora, porque geralmente a gente vai olhar, a gente vai ver uma pessoa cheia de bebida e às vezes a gente não quer entregar um papel. Porque a gente olha para aquela pessoa, a gente acha assim, não vou entregar o papel não porque ela está cheia de bebida, mas a gente esquece que o poder não está no papel, o poder está na palavra. E a palavra tem o poder de entrar ali, não importa se seja um drogado, se seja um traficante, se seja um viciado, um imundo ali, um leproso. A palavra do Senhor tem o poder. Eu sou prova disso, eu estou falando da história que eu vivi. Eu tinha virado uma noite. E quando aquele homem ele fala comigo, seu tempo está acabando, eu senti um tempo de morte na minha vida. Eu olhei para o meu amigo e falei, eu vou morrer. Eu estou sentindo isso que eu vou morrer. E realmente eu morri.
Eu morri para o mundo. Ao passar dos tempos, algumas coisas foram acontecendo, mas aquela palavra daquele homem, o teu tempo está acabando, vinha na minha mente. E aí, um certo dia, eu entro, vou na igreja que eu congreguei nessa igreja, uns 9 anos. Entrei nessa igreja, aquela menina que ninguém dava nada, aquela menina que o povo falava, essa daí só Deus. Entrou nessa igreja. E eu senti ali, no apelo que o pastor fez, eu senti Jesus querendo concluir a obra que aquele homem tinha falado lá atrás, porque um planta, outro rega, né? Na verdade, aquele homem que chegou, ele plantou. E esse pastor veio para regar. E dali o Espírito Santo tem concluído a obra dele. Porque nós ainda estamos em uma obra, né? Nós ainda estamos num tratamento. E ainda tem muitas coisas para Deus fazer em nós e através de nós. E é por isso que essa live está sendo... Está em andamento, né? Para concluir a obra de Deus através de vidas que estão vindo aqui dividir os testemunhos. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E dali... eu falei para o Senhor, eu quero aceitar Jesus, mas eu não queria sair do cigarro nem da bebida, porque eu gostava. E eu sou uma pessoa que até hoje, às vezes, tem pessoas que falam, você é muito sincera, mas eu aprendo que a verdade, por mais que ela doa, ela trata. A gente costuma ser, eu falei, Senhor, aí eu vou aceitar. Eu vou abrir minha boca, eu vou confessar que eu quero esse Jesus. Eu aceitei Jesus, mas dentro do meu coração eu falava assim, eu gosto do cigarro e gosto de beber. Falei, Senhor, eu estou aqui para te aceitar, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Senhor, que tira, eu não vou mudar, eu vou continuar fumando, eu vou continuar bebendo e eu vou deixar o Senhor fazer. E ele fez. E sabe o que ele começou a fazer? Ele poderia, olhando pela lógica, ele poderia fazer isso, eu vou tirar a bebida, que a bebida não vai dar vontade dela fumar. Mas não. A primeira coisa que Deus tirou de mim foi o cigarro. Eu comecei a botar cigarro na minha boca e não passar mal. Eu vomitava nicotina, pastora. Eu vomitava nicotina ali. Eu começava a achar que eu estava com um problema no fígado. Eu fui no médico e fazia exame, nada. E o médico um dia chegou e falou assim, por que você quer repetir os exames? Falei, porque toda vez que eu fumo, eu não consigo. Aí ele, é só você parar de fumar. Aí eu lembrei do que eu falei para Deus. Você pode tirar. Você pode tirar o que o Senhor quiser de mim. Eu estou aqui para o Senhor fazer a sua vontade. E dali, enfim, não vou estender muito, porque é bem longo. Dali ele tirou a bebida, tudo. Só que na nossa caminhada com Cristo, eu vou entendendo, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu vou entendendo que o Senhor tem um tempo dele se revelar para nós. A gente aceita o Senhor e tem aquele momento que ele vai se revelar. Como que ele vai se revelar? Através dos processos que a gente vai viver. E dali aconteceu que em mim se chegou uma doença, que essa doença ela era uma doença que vinha de uma maldição hereditária, pelo fato da minha família ser tudo guiado pelo espiritismo, né? A minha avó, por parte de mãe, ela se matou com essa doença, a doença chamada depressão, a doença do século, né? Que a gente costuma dizer que essa doença veio milhares de anos atrás, que ela vem, né? Para travar a mente de pessoas, o coração, né? Através da onde? Do que os nossos ouvidos e através dos nossos olhos. Eu costumo dizer que essa doença, ela começa por aí. Mas no meu caso, foi uma maldição hereditária. A minha avó se matou por essa doença. Aí, depois que minha avó morreu, minha mãe tinha, e ela vinha por tempos, era tipo assim, um período de 7 anos, de 4 anos, entre 4 anos a 7 anos, a doença voltava. E aí, a gente não entendia o que era maldição. A gente entendia que era uma doença que ela ficava vindo e que a gente tinha que ficar preparada que ela ia voltar de novo. E aí eu chego num médico, uma médica
uma doutora que eu tenho contato, tenho ela nas minhas redes sociais, ela é espírita. E ela falou assim para mim, Fernanda, eu vou ser bem sincera com você. Essa doença não tem cura. Você vai ser dependente dessa doença o resto da sua vida. Eu vou te passar os remédios, o remédio vai te ajudar, vai te amenizar, mas você vai ter que tomar ele direto. Mas, porém, eu tenho testemunhos de pessoas, de pacientes que vêm aqui e falam que a fé curou e foram curadas. A doutora ela liberou a chave para mim, através da verdade, porque ela foi verdadeira. Ela foi verdadeira em falar, não tem cura, a medicina não sabe, a medicina já estudou, mas eles não descobriram ainda a cura para a doença da alma. Mas a fé cura. E eu peguei, eu falei, eu tenho. E essa fé veio a mensagem, porque foi no começo da minha caminhada, eu não entendia muito, hoje eu ainda não entendo muito. Vela, e eu vi a palavra da mulher do fluxo de sangue. E eu falava, mas teve uma mulher, ela só tocou. Eu falei, não sei, mas eu vi a história dessa mulher. Eu não sabia nem aonde que estava a palavra. E eu liguei para o meu esposo, né, voltando para casa, eu falei, a médica falou que não tem cura. Mas ela falou que a fé cura, então eu vou ficar curada porque eu tenho fé. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, tinha culto na igreja. E a determinação foi, hoje eu vou ficar curada. Hoje eu vou dormir, porque as noites eram terríveis. As aflições eram terríveis. Eram sensações de morte. Tinha coisas na minha garganta que parecia que ia me matar. Eu sentia como se meu corpo inchasse. Eu olhava para o meu corpo estava normal, mas era como se ele estivesse inchando. O meu coração palpitava, era terrível. Meus olhos estavam fundo. Eu passava maquiagem, fazia meu cabelo para que ninguém viesse ver o que eu estava vivendo. E isso, Deus fez com que aquilo cooperasse para o bem. Para que eu venha entender que muitas vezes a gente olha para as pessoas e olha para mostrar, aquela dali tá com cara de coitada, então ela tá passando por algum problema. Mas hoje eu entendo que tem pessoas que elas estão fisicamente, aparentemente bem, mas por dentro, só Deus sabe. Eu era assim. E aconteceu que no meio do caminho da igreja, me deu uma tontura. E eu senti como se o meu pé fosse afundar. E Satanás bradou no meu ouvido e falou assim, olha, volta para casa. Eu falei, não. A fé cura. Se eu tiver que cair, eu vou cair nos pés do Senhor. Hoje eu determinei a minha cura. Hoje eu determinei que eu vou ser curada. E quando eu botei o pé naquela igreja, os louvores já começaram a trabalhar na minha alma. As lágrimas desciam do meu rosto. E de repente Deus toca no coração daquele pastor. E no final ele diz assim, o Espírito do Senhor está me revelando. O Espírito do Senhor está me revelando que há pessoas aqui que estão passando por atribulação, doenças, depressão, angústia. Quem são essas pessoas? Foi eu e mais duas irmãs na frente. Ele veio aqui à frente. Escuta isso aqui. Quando um pastor fala, vem aqui à frente, não se intimide, hein? É o Espírito Santo. Às vezes, a gente perde a oportunidade de receber por falta do posicionamento de ir, porque a gente acha, alguém vai saber. Eu não quero que a pessoa saiba que essa palavra é para mim. É ousadia. E eu fui lá na frente. E quando aquele homem estava me orando, eu e aquelas mulheres, eu senti o fogo do Espírito me envolvendo. Eu falei, Senhor, aquela mulher, ela estava ali diante do Senhor e ela te via. Ela tocou no Senhor. Eu estou aqui, eu estou sentindo a tua presença, eu não estou te vendo. Mas se o Senhor está aqui, me toca, porque eu vim para ser curada.
Eu creio que hoje eu vou voltar curada. Me envolve. O Senhor me envolveu. Ele me envolveu de uma forma, eu senti um fogo, como se eu não tivesse saído daquele culto, e voltei para o meu assento. Naquele momento que eu volto para o meu assento, eu volto curada. Eu sentia que alguma coisa tinha acontecido comigo. E passando os tempos, aí nesse mesmo dia, eu liguei para o meu esposo, eu falei para o meu esposo, falei assim, eu tô curada. Aí ele, amém. Mas assim, aquele amém, tipo, ela tá... Passou uma noite, eu dormi muito bem. Passou a segunda noite, eu dormi muito bem. E foi passando os tempos. E eu fui percebendo que eu não tinha mais nada. O ato de fé, o posicionamento. Porque o Senhor, ele, como eu falei no começo, ele se apresenta. E no decorrer da caminhada, ele vai nos revelando através da onde? Através das tempestades que a gente vai viver. Mas não é tempestade para a morte, é tempestade para ele se revelar. Porque, na verdade, a gente vai vivendo assim e tudo é para a glória dele. E depois a gente olha para a situação, a gente vê foi satisfatório, porque a gente verdadeiramente vê quem é que está com a gente. E no passar dos anos, eu fui observando que a minha família não teve mais nada. Nem a minha mãe, nem a minha irmã. E o Senhor, ele falou comigo assim, Fernanda, eu te escolhi para quebrar uma maldição de toda a tua família. Não foi só em você, porque a minha obra é completa. Não foi só você que eu curei. Eu curei toda a tua família. Eu arranquei o mal pela raiz. Porque quando a gente encontra o Senhor, que ele quebra um jugo de maldição, não é somente para você. Não é somente, não, é para toda a tua família. Quando a gente fala que o Senhor ele vai salvar, não é somente. Até aquele parente distante que você não se dá, ele está sendo alcançado. A gente só é a ponte. A gente só é a ponte para ele chegar onde ele quer. Ele não escolheu somente eu e você, ele escolheu uma nação. Ele escolheu uma nação que a gente faz parte, uma nação que corre sangue. É isso. E dali, esse foi uma das minhas primeiras experiências que eu tive com o Senhor. E através desse testemunho, eu já ouvi muitos testemunhos de cura, porque eu já ouvi pastores que estavam passando por essa doença, e eu contei, e depois ela falou, nossa, depois daquela história, da sua história, o Senhor, ele veio como um bálsamo na minha vida, porque eu precisava. Porque muitas vezes a gente está desacreditado, porque tantas coisas que vêm acontecendo, e realmente porque nós somos humanos, não é porque a nossa fé enfraquece, não, é porque as coisas tentam se levantar de uma forma tão a gente acaba esquecendo. Mas o Senhor, ele levanta pessoas, ele vem usando pessoas para falar, ei, eu ainda estou aqui, eu curo, eu salvo, eu liberto, eu faço crescer, eu faço gerar. Por quê? Porque você vai ser um instrumento de Deus que ele te escolheu para passar por aquilo, para alcançar outras vidas. E eu agradeço muito a Deus, pastora, por essa oportunidade de estar aqui, porque a senhora foi a ponte, né? De poder dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu encontro com esse Jesus que é tão maravilhoso, que nos espera no meio do caminho, né? Ele nos espera no meio do caminho, como aquela mulher que foi beber água aí, foi pegar água, e de repente ela se encontra com um manancial. E foi esse encontro que eu tive com Jesus. Eu tive encontro com um manancial. Não tem como falar dele e não se emocionar. Porque hoje essa fonte jorra, ela transborda. E assim eu creio que através dessa live vidas estão sendo edificadas, pessoas estão sendo alcançadas. Porque eu estou sentindo a presença de Deus.
Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, porque Ele tá aqui. E Ele tá curando almas através dessa página, né? Através dessa página que é para alcançar vidas. E assim que Ele faz, Ele cura. Ele, através de um, ele precisa só de um. Ele não precisa que esteja uma multidão junta para Ele curar. Ele precisa de uma pessoa determinada a ir buscar a cura, para Ele curar toda a geração. Porque Ele é Deus. Amém? E é isso. Deixa eu vou falar. O tempo é teu, Fernanda. O tempo é teu, não se limite. Deixa Deus te usar. Se tiver mais coisas para contar do que o Eterno fez na sua vida, você sinta à vontade. Mas algo muito importante, né, que você disse, e eu até escrevi aqui no meu caderno, que é o posicionamento. Quando a gente se posiciona da forma correta, quebra a maldição. E a maldição, ela vinha na sua família. E ela foi quebrada em você, porque você se posicionou. Quando vai falar sobre esse assunto, tem gente que não crê, tem gente que crê, tem gente que duvida, tem gente que ainda fica naquela, né? E aí diz assim, ah, mas Jesus levou todo o mal, levou tudo na cruz. Como é que se explica? Meu Deus. Fala. Ele levou, sim, mas tem algumas coisas que é eu e você que vai precisar fazer. Tomar posição. Eu e você que vai ter que fazer caminho de volta, eu e você que vai ter que reparar aquilo que os nossos pais fez lá no passado, nossos bisavós, aquilo que acompanha a família. Gente, é real. Se for dar oportunidade para várias pessoas aqui, as pessoas vão contar, poxa, minha tatá tinha câncer, minha bisa tinha câncer, minha avó tinha câncer, minha mãe tem câncer agora e eu tô com suspeita de câncer. Gente, me explica isso. Me explica, né? Me explica. Então, assim, o teu posicionamento, ele foi a chave que quebrou a maldição em você. Por quê? Uma família com quê? Com depressão. Tem pessoas que vão olhar e vai falar, depressão é frescura. A depressão é falta de vergonha, né? As pessoas querem julgar. Mas só quem sabe o que passa e o que vive é quem passa pela depressão ou quem já passou. É algo muito sério, gente. A depressão é algo que está matando pessoas, seja qual for a classe social. Está matando pessoas. ela é uma doença que te desestabiliza, você não tem força, você não tem ânimo. Sim. Só quem sabe é o que passou. Isso, o meu caso não era aquele medo, eu não tinha aquela vontade de morrer. E tem outras pessoas que elas querem morrer. Não é que elas querem morrer, elas querem matar a dor delas. Uma pessoa que se mata, ela está com depressão. E ela quer matar a dor, só que ela já tentou tantos meios. O médico chega e fala, você vai tomar esse remédio o resto da tua vida. Só que o remédio, ele vai te dar um remédio, você vai amenizar, ele vai te botar para dormir. Mas quando você acorda... volta o problema. Mas só que existe um remédio. E esse é Jesus. Somente ele. Ele cura a alma. Ele vai além da medicina. A medicina é algo que Deus deu para sabedoria para o homem. Sim. Apesar que muitos médicos acreditam que é eles que buscam através do estudo e quem é... Não, mas é Deus que dá. É Deus que dá, mas eles têm um limite. E é através desse limite aí que Deus opera. Que Deus opera. Eles não conhecem, a medicina não conhece onde é a divisão da alma e do espírito. Não conhece. Só o Senhor. Não conhece. Aí, só o Senhor conhece. Aí é quando Deus vai e usa uma pastora Alexandra, uma Fernanda, que vai lá e fala, olha, eu tenho um testemunho. Eu fui curada. Fui curada porque se ele curou a alma, o que é o câncer? Porque o câncer, ele vai na carne e os médicos conseguem identificar e olhar através de um exame e ver. Mas aquilo que ninguém consegue ver. Porque a doença da alma não tem como, não tem raio-x que enxergue, não tem nada. Eles vão diagnosticar através dos sintomas que a pessoa mostra, né?
Mas quando entra essas doenças que são, que eu costumo dizer que a depressão ela é um câncer na alma. É um câncer na alma. E quando chega o câncer, que afeta ali câncer de mama, já vi pessoas, já teve história de pessoas, né, que nós já escutamos que foram curadas, pessoas que já chegaram, o médico já falou, não tem mais jeito, só Deus já manda para casa. E aí entra o quê? A fé. Mas a fé, a gente só alimenta ela através da palavra. Verdade. Porque ela só vem a ouvir a palavra de Deus, não tem outro jeito, não tem outro caminho. É através de uma palavra, a palavra do Senhor, que ela fortalece e você fala, eu vou. Porque através da nossa fé a gente toma determinação de dar passo e de falar e profetizar. Eu vou ficar curada. Eu vou ser curada. Se a gente souber o poder que está na palavra, Sim. o poder que é de falar, a gente não falava tantas coisas, não deixava tantas coisas embaraçar, porque o inimigo da nossa alma, ele tá aí para poder trazer confusão aqui, olha. Para parar isso aqui. Porque ele sabe que se ele parar aqui, ele para tudo. Ele não quer nem ir para o coração direto, não. Por isso que a palavra já fala. Guardar o quê? Guarda o teu coração. Porque ali o coração é fonte de vida. Guarda o coração. E a gente está vivendo num tempo que as pessoas estão ali, olha, através da televisão, das redes sociais. Tem pessoas que falam, a rede social é uma maldição. Não, a maldição dependendo daquilo que você está vendo. Saber usar, né? O que você está olhando? Saber usar. Aonde que você está olhando? Aí vai ter, você, através do que você vê, você traz treva para dentro de você. Que se os olhos forem luz, todo o seu corpo vai ser luz. Então, através do que você vê, você consegue extrair luz para dentro. Através do que você ouve. E você consegue trazer luz para dentro. Que quando você está cheia da luz, você consegue transmitir a luz. Porque você só tem isso para oferecer. É o que você olha, é o que você ouve. E aí isso te transforma uma mulher cheia de fé. Cheia de Deus. Foi isso que virou a chave na sua vida. Né? Você disse que foi o seu primeiro testemunho, a sua primeira experiência com o Senhor. Mas o Senhor, é o que o Senhor quer encontrar na vida daqueles que creem e que buscam Ele ou que estão conhecendo Ele. É o que Ele quer encontrar em nós, fé. Aleluia. Quando Ele encontra fé em nós, é aí que entra o sobrenatural do Senhor. Porque nós vivemos um tempo que as pessoas, elas só acreditam naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso crer vendo. Mas se você falar, Deus vai te curar, ela não está vendo, ela não está sentindo, ela não recebeu um diagnóstico do médico. Meu Deus. Só que a gente alcança o sobrenatural de Deus, crer sem ver. Crer com a posse de que já recebi, independente de qual seja o diagnóstico ou a resposta humana, eu creio. É a manifestação de fé. Por isso que a Bíblia fala que, mesmo que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, as pessoas podem olhar para um grão de mostarda, ele é tão pequenino, que se você não tiver cuidado em pegá-lo, um grãozinho, você perde ele, por tão pequeno que ele é. Talvez pessoas vão olhar para o grão de mostarda e falar assim, nossa, o que é isso? Né? Não vai dar valor àquela semente. Mas o Senhor fala, mesmo que a tua fé seja dessa pequenez aqui, eu ainda opero. Aleluia. Eu ainda realizo, eu quero encontrar fé no teu coração. Então ele encontrou fé no teu coração. Saiba uma coisa, Fernanda. Não se menospreze. Aonde você for e aonde o Senhor tocar no teu coração, fale do seu testemunho. Por quê?
tudo aquilo que nós vencemos no Senhor e ganhamos experiência com Ele, nós ganhamos chaves de autoridade. Deus não está olhando e nem está perguntando qual é o seu cargo eclesiástico. Deus não está interessado na sua posição e no seu patamar dentro de uma igreja. Deus está liberando sobre você uma autoridade. Se você foi curada de depressão, aonde o Senhor te levar para falar da tua experiência, o que vai manifestar através da tua vida é cura. Aleluia. Porque você foi curado. Então, o que sai de você é cura. É rios de água viva, exatamente isso. É a água que vai penetrar, é a palavra, é o testemunho. Eu ouço muitas pessoas, eu já rodei isso tudo. Eu vejo muito pastor, muita gente falar que testemunho não é palavra. Quem foi que te disse que testemunho não é palavra? Ah, eu quero base bíblica, eu quero que venha pregar Bíblia. Gente, testemunho é palavra, porque um dia essa pessoa, para ter um testemunho, ela ouviu uma palavra, alguém semeou a palavra, alguém deu um panfleto, alguém disse Jesus te ama, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Alguém liberou a palavra sobre aquela pessoa e aquela palavra gerou fé. E a fé levou e deu combustível para aquela pessoa acessar o sobrenatural. Aleluia. Sobrenatural não se explica, só se vive. Não tem como explicar para o mundo, para pessoas que não têm entendimento de quem ele é, o que ele faz. Só quem entende e discerne o espiritual que vai entender a manifestação dele. Aí eu falo para alguém que não tem entendimento, fui curada por Jesus. Hã? Que tu tá falando? Que Jesus é esse? Qual foi o remédio que tu tomou? Qual foi o doutor chique, famoso que você foi? Quantos seguidores ele tem? Porque é assim que as pessoas, elas julgam, né? O que é bom e o que é ruim. É pelo tantos seguidores que a pessoa tem, quanto de dinheiro que ela ganha, quem ela é na sociedade, tá me entendendo? Se eu falar assim, Jesus me curou, tem gente que vai falar assim, duvido. Será? Ah, né não. Quando o Senhor falou assim comigo, você vai chamar mulheres com testemunho. Porque as pessoas precisam entender quem eu sou. Eu continuo operando, eu não mudei, não tem variação de mudança de quem eu sou. Eu continuo liberando cura, milagre, prodígios, maravilhas, sinais na terra, mas para aqueles que creem. Para mim poder acessar os céus, para me poder acessar o favor de Deus, para me poder acessar aquilo que já está preparado para a minha vida e para a sua vida, eu preciso crer. Aleluia. A chave é a oração e crer. Eu não estou vendo, mas o que ela falou? Vou sair curada. Eu sou curada. Ela está enquadrada na passagem de quê? A mulher do fluxo de sangue. A mulher perde todos os recursos. Creio que a mulher já devia ter perdido família. Os amigos já, acabou os benefícios, acabou as facilidades, acabou, né? As pessoas fazem isso, te abandonam, te olham como leprosa, como suja. Poucos são aqueles que estendem a mão, poucos são aqueles que querem ajudar, poucos são aqueles que não, eu vou levantar, né? A mulher faz o quê? Ela rompe. Ela rompe a sociedade, ela rompe os costumes, ela rompe toda a religiosidade, ela rompe a lei, né? Porque não podia, o impuro tá no arraial, tinha que estar em outro lugar. Ela vem por onde? Por baixo. Ela vem na posição de humilhação, ela vem, veio me humilhando diante dele. Ela se achava tão indigna que ela falou assim, de tanto que acho que as pessoas falavam para ela que ela era suja, que ela era isso, que ela era aquilo. 12 anos, gente. Uma mulher num fluxo menstrual normal já é às vezes complicado. Tem umas que, né, é um fluxo muito intenso, tem outras que ficam muitos dias, depois volta. É uma coisa complicada. Cada mulher é um processo. Mas imagina uma mulher continuamente, 30 dias, 12 anos, menstruando, gente. Fala pra mim. Bota no tempo de hoje. Naquele tempo, não tinha a facilidade que nós mulheres temos hoje, não. Tantos produtos.
não é? Hoje em dia tem tantos produtos, tem tantas coisas, né? Para a gente poder né, se comportar ali, se cuidar. Mas imagine aquela mulher, gente, naquele tempo não tinha tecnologia, naquele tempo não tinha o estudo que tem hoje, o mundo avançado como é hoje. Imagina, se coloca no lugar daquela mulher. A mulher rompe tudo. O que você tem feito para romper? O que você tem feito para chamar a atenção do mestre? O que você tem feito para acessar o sobrenatural, para receber cura, libertação na tua vida, na tua casa? A mulher rompe tudo. E ela nem toca em Jesus, ela só toca na orla. Olha só, eu tô com medo de me julgarem. Eu tô com medo de ser expulsa daqui, de ser lixada ou até me matarem, porque era uma multidão. Olha como é que ela faz. Vamos conjecturar e tentar imaginar? Toca na orlinha do vestido dele, aqui, na pontinha. Na pontinha. Aos nossos olhos, insignificante. Quem vai sentir isso? Uma multidão está empurrando o mestre. Como que ele vai sentir alguém tocar na orlinha do vestido dele? Na roupa dele? Mas ele era Senhor, é com o Senhor, continua sendo Senhor. Aleluia. Ele sabia que aquela mulher ia estar ali? Claro, ele é Senhor, ele sabe de todas as coisas. Mas ele queria ver o quê? A fé dessa mulher. Gente, a mulher entrou para a história. A mulher deixou legado. A Bíblia não fala nem o nome dela, mas se refere à fé dessa mulher, gente. A fé dessa mulher, coisa sobrenatural, nos ensina, nos dá banho para nós. Hoje, que a gente não crê no sobrenatural de Deus, aleluia, não crê que Deus pode curar, que Deus pode resgatar. Como Fernanda falou no começo, a gente quer julgar um leproso. A gente quer julgar alguém que bebe, a gente quer julgar alguém que fuma um cigarro, a gente quer julgar alguém que está se drogando, a gente quer julgar uma prostituta, um homossexual. Quem somos nós para julgar? O Senhor não nos chamou como juízes e julgadores de causa. O Senhor nos chamou para pregar sua palavra, para curar os enfermos, para fazer visita, cuidar das viúvas, dos necessitados. Proclamar o evangelho dele aos quatro cantos da terra e fazer discípulo. Quem você tem feito? Quem você tem levantado? Quem você tem ensinado? Qual legado você vai deixar na terra para alguém? Já parou para pensar nisso? Quem é que você tem acompanhado? Quem você tem ensinado? Qual é a diferença que você tem feito no teu bairro, na tua igreja, na empresa que você trabalha? Na sua rede, né, de relacionamentos, o que você tem feito? Gente, é um tempo para a gente refletir, é um tempo para a gente pensar, é uma live de testemunho. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando contigo, está falando com cada um que está aqui, com pessoas que irão ver depois, porque quem faz aqui é o Senhor. Eu jamais estou preocupada se vai ter 100, 10 mil, 3 pessoas aqui. Ah, porque não é meu, é dele. Aleluia. Mas se uma vida for alcançada, o céu está em festa. O propósito dessa página aqui foi concluído. Glória a Deus. Houve acerto. Houve o propósito alcançado. O nome do Senhor foi glorificado. Né? Tudo confirmação. Como a Fernanda falou. Não é muita gente, é para quem entende. Se uma pessoa for alcançada, o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas muitas pessoas não querem. Muitas pessoas não creem mais. Eu sirvo Deus de boca, eu sirvo Deus de qualquer forma. Eu sirvo, mas não creio na operação dele. Eu sirvo, mas eu não creio que ele faz. Eu sirvo, mas tanto fez. Eu sirvo só para as pessoas me verem que eu estou lá. Mas tu está cumprindo? Foi a palavra que eu li no começo. Você está cumprindo? Conhece o mandamento, os estatutos e os princípios dele? Está vivendo? Porque para poder ver a manifestação dele, eu vou precisar viver. Sem viver, eu não vou conhecer a Deus. Aleluia. Ser artificial, muita gente já é. Mas que você seja autêntico. Que você seja verdadeiro. Nada pode parar aquele que é verdadeiro. Aquele que é verdadeiro exala a essência. Aquele que é verdadeiro atrai pessoas. Não precisa de força, não precisa de outdoor.
Não precisa aparecer. Aquilo que tu carrega atrairá pessoas. Porque é Aleluia. Deus que ele está fazendo. Ele só precisa encontrar alguém aqui que verdadeiramente creia nele. Creia que ele faz. Fernanda hoje ela Graças a conta, Deus. né? Conta que foi curada de depressão. E qual é o mal desse século hoje? A pandemia, nossa, a pandemia passou, né? Entre aspas. Mas quantas pessoas têm tirado a sua vida? Quantas pessoas nesse momento estão dentro de casa, com pânico, com medo, não conseguem mais se relacionar, não confia mais em pessoas, tem medo de tudo, não conseguem mais viver nem direcionar suas vidas, tá com palavras, sentimentos do passado, coisas que aconteceram na família, tá se repetindo tudo de novo na vida dessa pessoa. E aí ela vai falar o quê? É normal? Nada a ver? É coincidência? Não é. Fernanda hoje contou. Testemunho, ele vira uma chave. Testemunho e posicionamento quebra a maldição. Quebra, Aleluia. quebra. Quebra. Nós precisamos quebrar toda maldição, toda palavra contrária, tudo aquilo que liberaram contra a nossa vida, coisas que você às vezes nem sabe, mas foram liberados. E a palavra tem poder, sim. A palavra de Deus fala sobre isso, Senhor. Se não tivesse poder, Deus não deixaria registrado. Ele não daria inspiração ao homem para escrever que a palavra ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Se ela não tivesse efeito, ela não estaria escrita. Então que a gente venha, ó, pensar e fazer as coisas como manda o figurino, como manda o Senhor. Errou, pecou, deu uma vacilada, vai para o arrependimento, pede perdão ao Senhor, perdoe, faça caminho de volta, se conserte. Você tem um pai, você não é órfão, você tem pai, você tem uma paternidade, você é filha, Aleluia. você é filho. Aleluia. Você tem Graças um a Deus. advogado que está à direita de Deus Pai, que é Jesus, para advogar suas causas. Acessa! Só que a gente quer falar com A, com B, com C, com Beltrano, quer botar na rede social, quer botar. Gente, para com isso! Acesso sobrenatural! Acesso, as pessoas estão tão desacreditadas. Volte ao modelo original. Volta à essência. O Aleluia. Senhor vos tirou do Egito. Tirou da prostituição, tirou do vício, tirou da maldição, tirou do lamaçal do pecado. O Senhor vos tirou do Egito. Não voltem mais para lá. Ele tirou o jugo. Ele tirou tudo aquilo que estava sobre vós. Ele limpou, ele adornou. Aleluia. Ele Louvado deu seja roupa Deus. nova, Glória ele a Deus. escreveu o teu nome no livro da vida, te deu uma identidade. Como que pode as pessoas jogarem fora aquilo que o Senhor deu? É muito Aleluia. triste. É muito triste. Pode falar, Pode, né, Fernanda. pastora? Fica acanhada, não. Pode falar. Não, eu estou ouvindo a senhora falar, é triste. Eu fico assim, às vezes é que a gente escuta muitas pessoas falando assim, é muito difícil. Caminhar com Jesus é muito difícil, estar na igreja é muito difícil. Eu já não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão, porque eu vejo que é difícil é andar sem ele. É o que eu costumo dizer. A palavra vai falar que ao nosso redor estão os anjos. E ao derredor, os demônios querendo uma brecha para nos estragar. Quando a gente sai da presença, os anjos já não têm compromisso de ficar ao nosso redor. Então, quem dá legalidade para que os demônios venham tomar posse de tudo aquilo onde a qual o Senhor estava guardando, que é o esconderijo do Altíssimo. Né? Por isso que a palavra vai falar, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansa. É o esconderijo, é aquela corrente, é os anjos que estão ali, olha, te guardando. Aí a pessoa sai da presença do Senhor, aí sai, aí tá, a vida fica toda bagunçada,
e fala, por que Deus está permitindo isso? Não, Deus não está permitindo. Escolha. Você que permitiu quando você largou o Sim, manancial. Quando você largou, saiu de fora do esconderijo, parou de se esconder ali, ó, verdade. num lugar de abrigo, de descanso. Porque não adianta, a gente vai vendo pessoas que estão muito ligadas na terra. Querem passar, ultrapassar processos, porque eu quero vencer, eu quero casa, eu quero carro, eu quero... Para mostrar para as pessoas. Querem viver aquilo para mostrar que tem. Só que com Deus você consegue, Ele te dá capacidade, porque isso não estou falando que Deus não dá, Deus dá. Dá, com certeza, mas Ele te dá através da capacidade que Ele nos dá para conquistar. A gente conquista, mas aí com Deus, Ele vai te dando sabedoria de você exercer, de dar paz diante das circunstâncias que vêm, porque nós com Cristo, a gente vai passar processos, vai passar, mas a gente vai vencer todos eles, porque a gente tem um ajudador, a gente tem um conselheiro, a gente tem um amigo, há um espírito, um homem que habita dentro de nós, por nós, né? Que vai direcionando, às vezes você está indo por atalhos errados e ele vai falar, ó, não, por aí não. Aí a gente para e pensa, não, não é por aqui, é por aqui. Sabe? É por aqui. E aí as pessoas vão falar, ai, é muito difícil andar. Não, não é difícil. Não é difícil. O fardo é leve. Se fosse difícil, a palavra não é falar que o fardo é leve, é falar que o fardo é pesado. Sim. Não. Sim. É leve. É estreito, mas é leve. Mas a opção é nossa de escolher ou se mantém com a cruz ou você fica ali paralisado, como aquele homem ali do tanque, sobre aquela cama, porque aquele homem ali, ele não era um paralítico, ele era um homem depressivo. Era um homem que ficava dependente de pessoas para levar ele ao tanque. Tanto que o Senhor fala para ele que é ficação. Não, Senhor. A montes passa à minha frente não me leva, porque são pessoas que são dependentes de pessoas para levar ao lugar da cura. Meu Deus, como tem gente assim que tá à beira do tanque? Que se travam ali, querem depender de alguém para carregar ele. Mas só que o Senhor tá vendo aí. Você quer fazer? É teu ato de fé. Quero. Então vai, levanta, pega a tua cama. Levanta. Sai desse leito, se levanta, se posiciona. E anda, carrega a cruz. Não é para você ficar sobre ela, arrastando, esperando alguém te carregar, não. E a gente vive no meio de um povo que eles querem. Se ninguém vem aqui me chamar, ninguém vai carregar, ninguém pode fazer, não. Aí. Se eu não fizer, as coisas não vão acontecer. Deus ele vai fazer a parte dele, ele faz a parte dele, mas e a nossa? Sim, como a senhora acabou de falar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar o nosso posicionamento. Porque se eu não chego lá na frente e não entendesse, porque eu vivia me maquiando, eu vivia querendo não mostrar para as pessoas as guerras que eu estava fazendo. Aqui na minha casa eu moro, minha mãe mora embaixo da minha casa. A minha mãe não sabia o que eu estava passando. Porque a minha mãe não ia entender, ela ia levar uma tempestade, nossa, que não sei o quê, tem que fazer isso. E eu não queria passar para ela o que eu estava vivendo. Era eu e meu esposo e meus filhos que sabiam, sabe? E se eu não queria dentro da igreja que ninguém soubesse. Então eu me maquiava, eu me enfeitava. Mas ali, quando o pastor fala quem é, eu falei, Deus me viu. O Senhor me viu. Eu vou ter que ir, eu vou. E fui. Eu tenho a certeza que se eu não tomo o meu ato de fé de ir lá na frente, porque Deus estava ali me vendo, ele queria ver o meu ato, o meu posicionamento. E é ali que a cura aconteceu. Então, são oportunidades que nós temos de receber, oportunidades que nós temos de alcançar. É oportunidade. E a oportunidade, geralmente, ela passa, ou talvez ela possa até voltar e acontecer, você ter uma nova oportunidade, ou talvez não. As pessoas perdem muitas oportunidades. Quando você falou, né, que te chamaram, né, o pastor sendo usado por Deus, falou, né, as pessoas que estariam ali. Então, assim, você se posicionou, saiu do seu lugar e foi, e mais uma outra pessoa. Gente, eu vivencio, vejo isso direto na igreja. Muitas das vezes, as igrejas que eu vou, Deus me dá essa visão da necessidade da igreja, Deus me mostra, fala comigo e me dá o comando, chama essas pessoas. Eu chamo lá na frente
Tô vendo que a pessoa precisa, Deus me dá até a pessoa, mas a pessoa não vai. Gente, Deus não faz na força e na violência. Tem que ser no momento, porque o mover está acontecendo naquele momento. O Espírito está se movendo. Tudo ali tá sincronizado com aquele momento. Não é na hora que você quer, não é na hora que acaba o culto que você chama o pregador, o cantor, seja lá quem for, para fazer e te atender na hora que você quer. Não funciona dessa forma. Entendeu? É na hora do mover. Depois que acabou, não adianta chamar a pessoa, pedir para orar. Eu não oro. Eu não oro. Porque Deus está mostrando ali. A pessoa não vem, não quer se expor, não quer declarar, não quer falar. E a gente só alcança a cura quando a gente se expõe, quando a gente coloca para fora, quando a gente sinaliza, quando a gente mostra. Naamã só foi curado porque Naamã obedeceu a ordem do profeta e teve que se expor. Sem exposição não há cura. Pode ser a patente que for, pode ser a posição que for. Na terra não existe maior patente que é o nosso Senhor. Então, tudo aquilo que está abaixo tem que se dobrar ao Senhor. Todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é Deus. Então, as pessoas precisam entender isso. E aí, acaba o culto, vem aquela fila. Não me pede porque eu não vou orar. E eu falo mesmo. Quem me conhece fala, as pessoas ficam até com raiva. Eu não vou orar. Sabe por quê? As pessoas estão mal acostumadas com revelação. Eis que te digo, as pessoas querem a oração exclusiva. Tá entendendo? Tá? Gente, eu não sou assim. E Deus já fala logo. Tá querendo revelação, tá querendo isso. Gente, as coisas não são dessa forma. A liturgia, o culto, o mover tem uma direção, tem um Senhor, e é tudo na ordem e na decência, não é bagunça, não. Igual a gente vê por aí, não. Se as pessoas não entendem isso, eu entendo. E eu vou me posicionar em todo lugar que eu tiver que ir no nome do Senhor. Porque não é bagunça, né? As pessoas fazem uma fila e... Gente, não funciona dessa forma. Se Deus não quiser abrir minha boca para falar nada, não vai falar. Se eu forçar, aí eu tô na carne, eu tô falando aquilo que eu quero falar e não funciona dessa forma. E aí Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer manifestar no ambiente, as pessoas ficam sentadas, agarradas, coladas no banco e não recebe. Aí fica 10, 5, 20, 50 anos doente, 50 anos enfermo, a vida não prospera, não vai para frente, não vai para trás, não tem mudança, não tem transformação, está vivendo os mesmos ciclos, renovação de ciclo, de 3, de 7, de 12, e não sabe por que está vivendo. Sabe por causa de quê? Não tem mudança. Não se submete, não desce. Gente, quer receber? Desça. Quer receber? Se humilhe. Aleluia. Quer receber? Vai buscar na fonte. Larga a dependência, larga a bengala espiritual, larga esse negócio de ficar, ora por mim, me leva, não tem ninguém para ir comigo. Meu Deus! Se levanta! Se você ficar dependendo dos outros, vai morrer. É como a Maria Vai morrer. colocou aí, olha. Isaías 60, levanta e resplandece. Isso aí. Se não se levantar, vai morrer. Se não tiver base bíblica na sua vida, você vai morrer. Físico e espiritual. De profeta. Vai ficar dependente de profecia. Não tem base. Cuidado que o diabo também revela, gente. Tá cheio de feiticeiro por aí nas igrejas e o povo tá dizendo que é Deus. Feitiçaria em cima dos altares nas igrejas. O que eu acho mais absurdo é que um monte de gente sem discernimento espiritual e não tá vendo e não fala nada. Tá aplaudindo e ovacionando essas pessoas, sabe por causa de quê? Enche igreja, traz público, traz dinheiro, traz orçamento. Eles estão interessados nisso, mas a palavra mesmo, a presença de Yeshua no ambiente, ele fica lá fora. Meu Deus. Cadê a igreja do Senhor? É muito Cadê a barulho. igreja que adora Ele?
É Tem barulho. gente que já vai dizer que testemunho não é palavra. É, meu Deus. Não adianta conhecer Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ser teólogo, bacharel, seja lá qual for, 10 faculdades, mas se tu não tem experiência com ele, não vale de nada. A letra tá te matando e tá matando pessoas. É muita gente com letra, zero de experiência, zero de intimidade, não conhece o dono da letra, não conhece o dono das escrituras. Só ler e saber isso aqui de decoreba, qualquer um pode fazer. Quero ver viver. Quero ver abrir isso aqui, ó, e você ver fogo. Quero ver você abrir isso aqui e ver as letras se mexendo. Quero ver tu abrir isso aqui e Deus te dar revelação. Entendeu? Eu ler, decorar e falar palavras de efeito é muito bonito para receber aplausos. Mas eu quero ver você viver. Dar exemplo daquilo que você está lendo. E é o que está faltando no nosso meio. É muito exibicionismo. É muito, sabe? Mas zero de intimidade. Zero de experiência. Você senta com as pessoas hoje que se dizem cristãs, que seguem a Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus, e você pergunta assim: minha irmã, meu irmão, o que Deus fez na tua vida? Qual é a tua experiência com Deus? O que é que tu viveu com Ele? Porque para cada um Ele se apresenta, gente. Qual é a tua experiência? O que você viveu? O que você pode falar desse Deus maravilhoso que entrou na sua vida? Gente, porque Jesus, quando entra na nossa vida, há transformação, há cura, há libertação, e são visíveis para você e para quem te cerca. E cadê essa manifestação? Porque o que a gente vê é o mesmo comportamento, a mesma fala, mesma coisa, ou até pior. Aí você fala assim, ué, mas não teve encontro com Jesus? E tá desse jeito? Não teve encontro. Aí eu vou pegar um gancho do que você falou. Tá vivendo a vida toda, sabe o quê? Maquiado e enfeitado. Pronto, até escrevi aqui que agora eu vou usar isso. Entendeu? Tá maquiado e enfeitado a vida toda. Porque a gente se camufla porque a gente não quer se expor. Meu Deus! A gente quer se camuflar para não se expor, porque a gente quer viver uma vida de aparência para mostrar para a sociedade que a gente está bem. Não, mas a gente está morrendo. Está morrendo. Né? Tá infeliz, tá sem vida, tá sepulcro caiado. E Jesus vai preparar um ambiente para te receber, porque Ele quer que você tira essa máscara, quer que você tira essa maquiagem, esse enfeite que a gente coloca, né? Como vai dizer lá em Êxodo, acho que é Êxodo 33, que quando Moisés tá perto de chegar no certo lugar onde Deus está mandando, e Deus fala, olha, Moisés, chama o povo, vai, chama o povo que eu enviarei o anjo, porém eu não irei. Pede para o povo tirar todos os feitos. Os feitos é esses enfeites, é a avareza, é o orgulho, né? Porque, na verdade, ali em mim havia um orgulho que eu entrava dentro da igreja, eu botava o pé ali, enfeitava, ninguém sabia, nem a minha mãe conseguia enxergar. Mas hoje eu entendo, isso serviu para mim hoje, que quando eu olho para alguém, eu não preciso olhar para uma pessoa e ver que ela tá com cara de triste. Porque tem gente que se vitimiza. E tá ali pessoas só o tempo todo ali, olha. Mas tem pessoas que não querem se vitimizar, não querem mostrar o que está vivendo. E a gente precisa ter sabedoria de entender e ser guiado pelo Espírito Santo, que às vezes a pessoa não está querendo mostrar. Entendeu? E ela está Fernanda, a verdade é que a igreja ela não foi ensinada para exposição e arrependimento. Ela foi ensinada errado. Entendeu? Porque só querem liberar palavras de efeito. Toma,
Deus te dá, Deus vai fazer, Deus vai liberar. Mas não ensinaram aos filhos de Deus o arrependimento e a exposição. Entendeu? Para você ver o exemplo disso, Davi. O que Davi faz? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que Davi faz? Todas as vezes que ele tem o entendimento de que ele pecou e errou contra o Senhor, ele se humilhava. Ele vestia a roupa de saco, botava a pior roupa, se humilhava, jejuava, pedindo perdão, a misericórdia do Senhor. Até que o Senhor o responder, seja qual for a resposta de Deus, Davi aceitava. Hoje, se Deus falar, faz beicinho, briga, chuta, sai até do culto da igreja. Não foram acostumados a se arrepender. Isabela de Portugal está aí com a gente, ô glória. Glória a Deus. Eu tive uma experiência, eu estou aqui, o Espírito Santo está me conduzindo a falar sobre ela, né? A live de testemunho tem a ver porque você confirmou 2 vezes nessa live. Eu tive uma experiência na semana retrasada, né? Vou deixar aqui gravado, porque eu vivo daquilo que eu prego e daquilo que eu tenho experiência. E é muita coisa. Se eu for falar aqui, é mais de 30 experiência, testemunho, manifestação de Deus na minha vida. É muita coisa. E Deus continua fazendo. Porque eu creio, eu obedeço. Semana retrasada, eu tive uma notícia de um amigo, né? Um casal de amigos nossos, são pastores, e eu perguntei por ela, né? Essa pastora amiga minha, pela filha dela, cadê tua mãe? Tenho visto tua mãe, tenho mandado mensagem para ela, não tenho obtido retorno. E ela falou assim, pastora, minha mãe está no hospital com o esposo, com o pastor, ele já está há 4 meses no hospital. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Eu pensei que ele já tivesse ido, feito a cirurgia, né? Ficou aquele tempo de pós-operatório e já está em casa. Eu não sabia que ele estava internado ainda. Não, ele está sim. Eu falei, então, me passa o nome do hospital, o nome dele, que quarto que ele está. E se eu não conseguir falar com a sua mãe, avisa ela que amanhã eu estou indo lá fazer uma visita com meu esposo. Nós vamos lá. Ela, tá bom. Aí eu conseguiu falar, eu e meu esposo nos programamos aqui, né? Eu vou até abrir a palavra, porque foi o que o Senhor tinha falado comigo. E nós oramos. Avisei que iria no dia seguinte. Aí eu entendo, né, que todo lugar que eu vou, no nome do Senhor, eu estou comissionada por Ele, né? E para fazer e operar aquilo que Ele vai fazer através da minha vida. Então, todo lugar que eu vou, eu ando ligada nas coisas, né? Nos ambientes, em tudo. E eu falei assim, Senhor, fala comigo. Eu vou àquele lugar para visitar o teu servo, tua serva, mas eu entendo que eu vou comissionada pelo teu Espírito, porque todo lugar que nós vamos não é acaso. Existe um propósito, né? E eu orei, e o Senhor falou comigo em Jó 3,17, e diz assim, ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ou na tua Bíblia vai falar da sepultura nessa passagem. Os maus descansam, ali os maus descansam. Aonde ele está? No hospital. E diz, e na sepultura repousa os cansados. Em algumas versões vai estar assim. Mas na outra versão que eu li estava assim, que os maus, ali eles cessam de operar ou de perturbar, e na sepultura repousam os cansados. Eu falei assim, Deus vai recolher o pastor.
E eu falei com meu esposo, e eu falei assim, eu não vou comentar nada com a família. Nós vamos visitá-los e vamos orar por eles e vamos embora. Eu não vou entrar nesse assunto, até porque o Senhor não falou nada para me falar, né? Então nós fomos. Tem sentido que eu estou falando aqui, porque Deus está falando com pessoas que estão aqui e vai falar com pessoas que vai assistir posteriormente, né? Estou seguindo aquilo que Ele está me orientando. E fomos à visita. Chegando lá, fomos ao quarto, ele estava lá na cama, muito magro, com a sua esposa. Os dois são pastores de igreja, eles estão incumbidos da responsabilidade de duas igrejas, tá? Ovelhas, bastante ovelhas, um trabalho, um ministério. São amigos. Eu não conheço a intimidade do casal, né? Eu só conheço até onde me permitiram. Mas a intimidade da vida pessoal deles eu não tenho acesso. E ficamos lá, ele ficou muito feliz, ele já não está tendo uma visão ampla, a visão dele está meio, né, já está dando ruim. E ele está com câncer na cabeça e na coluna. Ele já tinha feito uma cirurgia na cabeça para tirar o câncer, uma parte do câncer. E ao tirar, né, fazer a cirurgia da cabeça, que foi cortada aqui, né, ele perdeu a mobilidade da cintura para baixo. Ele não anda mais. Ele não sente mais da cintura dele para baixo. Ele está em cima de uma cama. E ela disse que ele fez essa cirurgia da cabeça, do câncer, foi para casa, colocaram um aparelho nele aqui pela coluna, né? Eu não sei que nome é esse aparelho. E mandaram ele para casa. Só que em casa o aparelho, a área onde colocaram o aparelho aqui na coluna inflamou e ele começou a ter febre e voltou para o hospital, né? E é esse período que ele está lá. Quando ele volta, que eles vão tirar o aparelho da coluna dele, bem aqui embaixo, na parte lombar, né? Entre cóccix, né? Quando tiraram o aparelho ali naquela área ficou um buraco. Eu tenho a foto, né? Tem um buraco. A carne naquela área já não existe mais. Os ossos estão expostos. Está muito feio aquele lugar, aquela área, né? Ele não tem ciência disso. Ela não contou para ele, porque se contar ele vai ficar desesperado. Só que ele não sente mais, tá entendendo? Essa área, ele não tem mais, né? Ele não sente mais. E ele teve que ficar no hospital por conta disso, porque ele também tem que operar aquela parte ali. Só que o médico não quer operar, porque se operar, pode paralisar ele daqui para cima. E ele vinha a óbito. Então, ele está no hospital, internado, está tendo toda atenção, todo cuidado, por ele ter um plano de saúde, o hospital é bom, né? Ele está tendo todo o cuidado possível, ela está ficando com ele. E ali, ao visitá-lo, Deus começou a me usar. Comecei a contar várias experiências para ele. O Espírito ia me conduzindo, né? De coisas que eu já ministrei, de coisas que eu já vivenciei ministrando pessoas, de coisas que eu vi, né, nessa minha caminhada aí. E ali Deus estava usando a minha vida para ministrar sobre ele. E ele quietinho, ouvindo tudo, tinha coisas que ele concordava, mas ele estava lúcido e ouvindo tudo. E aí eu cheguei e falei assim, chegou um determinado horário, eu precisava me retirar, porque eu tinha compromisso, né? E eu falei assim, vamos orar, vou orar pelo senhor, e aí nós vamos embora. Olha o que a pastora, esposa dele, falou. Já teve várias pessoas da igreja aqui, já teve presbítero, já teve pastor, diácono, pessoal da igreja e outras pessoas. Ninguém, durante esses 4 meses, orou pelo pastor. Aí eu falo para você, sabe o quê? O que eu acabei de ler anteriormente. O estatuto, mandamento, princípio de honra.
Ninguém orou pelo pastor. Eu não preciso de cargo para orar. Eu não preciso de uma carteirinha, um certificado, um reconhecimento eclesiástico para me orar por alguém. Jesus derramou autoridade sobre todos aqueles que são filhos dele. Ninguém orou por ele. Gente, eu me senti envergonhada e constrangida. Como que pessoas que se dizem cristãs ir a um hospital ver um pastor que serviu muitas pessoas, até suas próprias ovelhas, ninguém orar, colocar a mão sobre ele que está enfermo? E eu falei, meu Deus, é o fim mesmo dos tempos. Aonde está a tua igreja? E aí eu fui, ungi minhas mãos, ungi as mãos do meu esposo, que também é pastor, e eu pedi para o meu esposo segurar a mão dele, e eu segurei a outra mão dele. Ali, Deus foi me tomando numa profundidade, foi me usando, e eu comecei a liberar e falar coisas para ele que eu não sei da vida dele. Não sou eu que falei, foi o Senhor que usou a minha vida. E comecei a ministrar e falar com ele. Eu me lembro de algumas palavras que eu falava assim para ele. O Senhor manda te dizer que se ele te curar, ele é Deus. E se ele não te curar, ele continua sendo Deus na tua vida. E ali eu sei que Deus foi liberando. Gente, quando eu orava aquele homem, teve um momento que eu coloquei a mão aqui no peito dele. O Senhor me fez ter uma experiência, tá? Muito grande. E a Bíblia, eu não me recordo agora o versículo, mas diz que falta de perdão apodrece os ossos. Ali o Senhor me permitiu ir lá na alma dele. Meu Deus. Eu fui em espírito e eu senti pelas minhas narinas o cheiro da alma daquele homem. Estava apodrecida. Era um cheiro que eu nunca senti na minha vida. A gente já sentiu cheiro de animal podre, de gente morta, né? De várias coisas que a gente conhece, mas aquele cheiro eu nunca senti na minha vida. Eu não sei nem como te explicar o tal mau cheiro que era. Me deu até ânsia de vômito. Eu estava quase, né, ali, não estava quase aguentando, mas o Senhor me fez permitir ter essa experiência para me comprovar o que está na Bíblia e o que uma falta de perdão faz na vida de um ser humano. E o Senhor ministrava em mim para ministrar nele. E eu fui liberando. Quando terminei de orar ele, ali, todo momento que eu ministrava e orava por ele, ele chorava e falava assim, eu creio, eu recebo e eu aceito o Senhor. Eram as palavras dele o tempo todo. E me despedi, me retirei do quarto, a pastora veio atrás de mim, me encostou na parede, no corredor, de frente para os elevadores, e falou assim, pode falar para mim, eu sei que Deus vai recolher ele. Só que ela é mulher de Deus, né? É uma serva, Deus fala com ela, ela é vaso também. E aí eu tive que falar, eu falei assim, sim. Só que Deus está tendo misericórdia da vida do seu esposo. E ela falou assim, você não sabia de nada. Deus te usou tremendamente para falar tudo o que está acontecendo, tudo que eu tenho vivido. E ali ela começou a se abrir comigo. Ele está apodrecido por dentro por falta de perdão. Deus me mostrava ele todo podre por dentro. A pele dele, você já vê que está com uma aparência de como é que é o nome? Necrosada. Necrosada, já está assim. Já, aquela podre. A pele dele já não está normal, tá aquela coisa amarelada, esverdeada, e você vê por dentro já preta. Tá desse jeito. Eu olhei, eu falei, Jesus. E aí, ela se abriu comigo. Ele, no passado, tinha uma igreja muito grande. Olha aqui, pastores e líderes que estão aqui nessa live ou que vão assistir posteriormente,
Marque seu pastor, marque um pastor que você conhece, uma liderança, seja qual for a pessoa que estiver aqui ou que vai assistir depois. Ouça bem o que o Espírito está me usando aqui para liberar nessa live, porque ela vai ficar gravada aqui nessa página e depois ela vai para o YouTube. Ele, casado, a esposa, eu acho que traiu ele, fez algo com ele, rebeliou na igreja e ela morreu de câncer e ele não liberou perdão para ela. E aí ele deixou, na época, acho que uma moça responsável na igreja. Essa menina também, acho que traiu ele, rebelou a igreja também. Teve câncer, morreu de câncer e ele não liberou perdão para ela. Hoje ele está com câncer, sem liberar perdão para ninguém. E ele precisa liberar perdão para mais de 100 pessoas da congregação que ele era pastor. Meu Deus. Tem que liberar perdão para a esposa dele, tem que liberar perdão para muitas pessoas que estão ao redor dele. Ele está sobre um leito, está sobre a cama, ele está com 2 cânceres, com o corpo todo apodrecido, mas mesmo assim não reconhece, não desce e não libera perdão. É muito sério. Deus tem tido misericórdia da vida desse homem, porque é muito triste ele morrer sem salvação. Ele chegar lá diante do Senhor e o Senhor falar para ele assim, ó, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Você teve uma congregação com mais de 100 membros. Você te permitiu ter a segunda igreja. Você teve uma esposa, você teve pessoas para trabalhar com você e você não liberou perdão para ninguém. Você não praticou a minha palavra. Você não viveu e não cumpriu os meus mandamentos, os meus estatutos e não cumpriu os meus princípios. Você não foi representante meu na terra. O Espírito Santo está falando aqui. O que adianta viver tudo aqui na terra? Ter tudo aqui na terra. Naquele grande dia o Senhor fala assim, se afasta. Se afasta que eu não te conheço. Se afasta. Você não tem meu sangue. Jesus. Você não deu testemunho de mim. Você matou pessoas. Você não deu exemplo. Você feriu. Meu Deus. Porque quem não perdoa não é perdoado pelo Pai, gente. Perdoa. E ele está lá, sem perdão. E eu conversei com ela e falei assim, procure as pessoas que ele precisa liberar perdão. Ligue para elas, nem que ele faça pelo telefone, mas quem puder ir pessoalmente vai. E sabe o que ela falou para mim? Ele não quer. Coração duro. Ele diz que não tem que perdoar ninguém. O Espírito Santo é mentiroso, gente. Até a própria mulher dele ele tem que perdoar, porque ele não reconhece a autoridade que está sobre ela. Eu falei para ela, você vai precisar orar com ele, porque a senhora é uma ministra, é a esposa dele. Vai precisar conduzir ele para liberar esse perdão. Mas ele não reconhece a patente. Como é que faz numa situação dessa? É só ele e Deus. Porque Deus permitiu que eu fosse lá com meu esposo. Éramos 4 pastores dentro do quarto, lá de hospital. E mesmo assim, ele não reconheceu. Ele não se expôs. Ele não colocou para fora. A gente só alcança perdão de Deus se expondo, liberando perdão. E tem que ser genuíno, tem que ser de coração. É muito triste essa situação. Eu tive essa experiência de ver alguém que está apodrecendo literalmente por falta de perdão. Muita gente em cima das nossas igrejas, nos púlpitos, nas lideranças ou fora de liderança, tomando ceia, participando da mesa do Senhor de qualquer maneira. O Senhor é santo, permanece santo, santo és o Senhor. Gente, não é vergonha se expor. Não é vergonha se humilhar.
Aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Deixa a multidão te julgar, deixa a multidão rir de você. Deixa, você está ganhando. Você está sendo honrado, você está sendo justificado pelo Senhor. Mas as pessoas não querem esse entendimento. Elas não querem esse nível de profundidade com o Senhor. E é muito triste o que a gente tem visto, vivenciado e tem vivido. Então, eu compartilho com vocês essa experiência também, porque foi algo que eu testemunhei e vivi ali, ó. E ele ainda está no hospital. Mas a qualquer momento, o Senhor vai fazer a vontade dele. E naquele grande dia diante do Pai, não vai ter como dizer, Senhor, eu não tive tempo. Senhor, não deu. Senhor, eu estava ocupado, eu estava atarefado com a tua obra. E ele vai falar assim, mentiroso. Eu levei minha serva. Eu te dei mais não sei quantos meses naquele hospital. E você não quis fazer a minha vontade. Gente, o Senhor está falando nessa live. Que o Senhor toque no teu coração. Porque Ele está te dando oportunidade de fazer o que é correto. Dinheiro, conquista trabalhando. Casa, bens, você vai conquistar trabalhando. É muito bom viajar, passear, curtir a família, ter um bom carro, uma boa roupa. Mas melhor ainda é ser recebido pelo Pai, ser reconhecido por Ele. Porque tudo aqui na terra passa e vai ficar aqui. Nu nós viemos para cá e nu nós retornaremos. Mas as nossas mãos e as nossas obras serão apresentadas ao Rei dos Reis. Amém? Quer falar, Fernanda? Fernanda, tu ainda tá aí, Fernanda? Tô aqui só recebendo, meu Deus. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, Amém, essa amém, live maravilhosa. Muitas vidas amém. aqui foram alcançadas, muitas vidas Glória a foram Deus. alcançadas e ainda vai ser muito mais pessoas alcançadas, né, porque ela vai estar aí salva. E eu Sim, agradeço essa oportunidade tremenda de poder dividir o que a minha história, um pouquinho da minha história com Jesus. Eu saí compartilhando com um monte de gente, porque tem pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais que não sabem, que me conheceram lá atrás no mundo, mas sim, não ouviram dizer como que foi esse encontro, né? Como foi? Porque a gente vive no meio de pessoas que acham que elas precisam mudar, acham que elas precisam largar o que elas têm para poder ter um encontro com Jesus. Não, você não precisa largar nada. A gente só precisa se disponibilizar e aceitar ele na nossa vida para que ele venha fazer e cumprir o que tem que ser feito verdade. através de nós, né? E essa foi a oportunidade e viver, né? E permitir viver aquilo que ele quer que nós viemos viver, porque o que aconteceu comigo, a história de dor, de doença, também tem uma história de perdão, né? Porque o perdão, ele gera cura para a nossa Aleluia. vida. Eu vou contar uma vez, se tiver uma nova oportunidade, se for concedida, eu Sim, conto essa história do gente, perdão. marca assim. Eu tenho uma história de perdão também Olha aí. na minha vida, porque Aí é bom. através do perdão, Deus também queria tratar comigo. Sim, Porque nós estamos falando de pessoas que são cristãos. Não estamos falando de pessoas mundanas, não. São pessoas que estão dentro, sim, né? Que não porque o liberam perdão, perdão. quando você não libera perdão, você entra num cativeiro. Sim, E ele está num cativeiro de sepultura, meu esse Deus. pastor. Entendeu? Ele já está em decomposição. Meu Deus. E Deus está tendo Gente, misericórdia, que Deus ainda está mantendo sim, ali para ver real, se ele gente. vai liberar. Porque Real. é múltiplo e misericórdia. Isso é muito Sabe? Deus está agindo com sério. amor ali para ele não ir para o Sim, inferno. sim. Sabe? E assim, o orgulhoso não vai entrar no reino dos Não céus. vai. Nós não estamos nos colocamos aqui por Não, julgadores, não. estamos Eu costumo dizer que falando o que está na palavra do é Senhor. palavra. É Eu costumo falar palavra. que nós estamos vivos ainda, porque Deus está cuidando, ainda tem muita coisa para Sim, tratar.
Nós estamos em tratamento. Cada vez mais que eu entro na palavra, que o Senhor, o Espírito do Senhor me revela, eu desço as lágrimas, porque Ele está tratando comigo. Eu me acabo ali em lágrima, porque às vezes a gente, por nós sermos usados, por nós estarmos ali fazendo obra, por nós botarmos as nossas, sabe, acha que nós somos os santos da terra. Não, nós não somos diferentes de ninguém que está fora. A única diferença é que a graça nos alcançou primeiro. É a única diferença é essa, porque ainda estamos num tratamento, ainda estamos aqui, temos muito que aprender, mas a gente só vai conhecer, aprender, conhecendo o quê? A palavra. Sentando para ouvir, obediência, renúncia. Só através de renúncia. Largar o dia de ir para o shopping. Vai ter momento que você vai querer estar em lugares e você não vai poder, porque você tem que obras para fazer, vidas para alcançar. Renúncia. Mas vai ter um momento que ele vai preparar, que você vai poder fazer sua viagem, que você vai poder... Porque ele é Deus e vai ser maravilhoso. Porque tem muita gente que está largando de fazer a vontade de Deus, está indo para passeios e não está voltando mais. Porque era para estar em lugares e não estavam. Está querendo se deitar nos seus próprios deleites, fazer suas próprias vontades. E o reino do Senhor não é esse. Não é dessa forma. Mas é assim. Eu tô falando de o que o Senhor tem falado comigo. Né? A gente está falando aqui, a pastora acabou de falar. Muitas pessoas, pastora, entram em lugares desse e não quer fazer. Sabe por que não quer orar? Porque aí entrou um tipo de sujeira no meio da gente que fala assim, se eu botar a mão, eu vou receber. Tá passando por aquilo ali porque é pecador, porque errou. Mas esquecendo que não é você, eu não quero receber fardo de ninguém. Olha isso. Mesmo que ele tenha errado, gente. Você está ali como bênção. Você está ali como agente de cura. Deixa de evangelizar. Eu não quero evangelizar, não quero carregar peso, não. Mas quem é que tira o peso? Quem é que vai? Quem é que faz? Quem é que alcança? Não somos nós. Nós só somos instrumentos. Cadê os trabalhadores da última hora? Cadê eles? Nós só somos instrumento de ir. E quem vai conosco, ele nos garante. Quem fala através de nós, ele vai nos garantir. Porque eu tenho a certeza que através desse posicionamento que a pastora passou, ela também recebeu alguma coisa, porque o adversário fica ali furioso, porque é o inimigo agindo ali na vida desse pastor. É o inimigo, a semente maligna, porque o orgulho é maligno. São sementes que eu costumo dizer que a gente já nasce com elas. E que elas só vão sair através de quando a gente começa a pedir ao Senhor os frutos. A vida, às vezes, eu boto a mão na minha cabeça. Às vezes eu coloco a mão na minha cabeça e eu falo, Senhor, está repreendido. Coloca dentro de mim o teu amor, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Mansidão, porque a gente vive num tempo que é muita correria. Daqui a pouco a gente vai vendo, sem perceber. A gente não consegue exalar os frutos. Aí, quando a gente está pedindo o quê? Me dá sabedoria. Ah, Senhor, me dá mansidão. Ele vai mandar a tribulação para você exercer. Você começar a exercer os frutos. Mas isso é como a gente foi falado desde o começo. A gente precisa fazer a nossa parte. Liberar. O que está acontecendo com ele? Ele não quer fazer a parte dele de liberar por causa do orgulho. Tá morrendo, tá fedendo, tá definhando. Mas não libera. É muito orgulho. É muito orgulho, não quer morrer. O inimigo cegou tanto ele que ele esqueceu de como a palavra diz que o inferno é. Só pode. Só pode. Sabe? Muito isso serve como testemunho. Experiência para nós. Experiência, sim. Que as pessoas acham que isso não acontece. Ele já passou do nível da amargura. Ele já está em estado de decomposição, apodrecimento. Ele está no cativeiro de sepultura. A falta de perdão, ela trava no mundo espiritual as bênçãos que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Tudo. Deus não te ouve.
Isso, Deus não ouve. fica travado. Tua oração não é ouvida. Meu Deus. Meu Deus. Não é ouvida a tua oração. A palavra diz sobre isso. Deus não ouve. Você pode orar, fazer campanha, dormir no monte, fazer 27, 21, fazer jejum, 40 dias. Deus não ouve. Ele fala o quê? Vai lá, libera perdão, se conserta com seu irmão, traz a sua oferta, entendeu? Tem que se consertar. Deus está mostrando para a gente que tem que ter reparo, tem que fazer caminho de volta. Como é que as pessoas querem dizer? Ah, Jesus levou tudo na cruz. Eu não preciso mais fazer nada. O sangue dele que remiu, ele fez. Tá, e aí? É ele que vai lá liberar perdão? É ele que vai lá naquela pessoa que você feriu? Ou que feriu você? Porque muitas das vezes não é a gente que fere, as pessoas que nos ferem, o Senhor fala assim, por causa do meu nome, você vai descer e vai fazer caminho de volta. Você vai lá honrar o meu nome. Não foi nem você que fez, mas por causa de mim, que você me entendeu primeiro, você vai. E aí? Jesus. Aleluia. E aí? Seja Deus. Alguém tem que quebrar o gelo, alguém tem que romper. Alguém tem que quebrar a barreira. E vai ser quem? Nós. Quem cometeu ou quem foi ofendido? Caminha para os dois. É livre para os dois. Quem entender primeiro. E aí vem as bênçãos do Senhor. Quando você cumpre, eu li no começo aqui, gente, Levítico. Quando você cumpre os estatutos, o mandamento, o princípio dele, não tem como você não colher, não ter uma colheita farta daquilo que o Senhor tem já liberado sobre a tua vida. Não tem como. Você vê a manifestação. É visível, é apalpável. Eu vivo essas coisas, gente. Não tem como tu dizer que não é real, é real. Só vai discernir quem é espiritual. Quem não é, não vai entender o nosso diálogo aqui. Não vai entender a nossa visão. Não vai entender. Não é para entender. Só discerne quem é espiritual, quem é carnal, só vê coisas da carne. Amém? Amém. Agradecer você, Fernanda, por estar conosco nessa tarde, por parar um tempinho teu para compartilhar conosco a tua história. Acabou que eu também contei um pouco aqui, mas tudo por direcionamento do Senhor e o nome dele sendo glorificado na nossa vida, na vida de cada um que ficou conosco aqui, que vai ver depois. Sejam muito abençoados, compartilha, marca alguém que precisa ouvir esse testemunho que fala de depressão, fala de falta de perdão, aonde o perdão vai te levar se você não liberar. E muito triste, um pastor vai ganhar várias vidas, fazer a obra, ter mais de 100 membros, 2 igrejas, e por falta de perdão está morrendo em cima de uma cama. É muito triste. Então, que você venha pregar as boas novas através dessa live, porque a gente compartilha tanta coisa, né, que não edifica, a gente curte tanta coisa de gente que não está nem aí pra gente, pessoas que nem lembram do teu nome, pessoas que a intenção deles é só ganhar dinheiro e seguidor. Mas aqui, a minha intenção é que vidas venham ser transformadas. Então, se você tem essa mesma visão, semeia na vida de alguém hoje, seja um semeador, seja um semeador na vida de alguém. Vai estar aqui, depois vai estar lá no YouTube, assista com calma, Deus vai ministrar e vai falar o teu coração. Amém? Obrigado, Fernanda. Obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tchau. Deus, tchau. Beijo. Beijo. Com Deus.